Olá, tudo bem? Tudo está em movimento. Tudo que nós conhecemos está em constante movimento. A Terra, que aos nossos sentidos físicos parece imóvel, está em movimento. A Lua, o Sol, as estrelas também estão em movimento. Tudo vibra. Até mesmo a matéria sólida, que ao nosso olhar comum parece imóvel, ela é formada por partículas que estão em constante movimento. Toda a vida na Terra é manifestação da mente. As plantas, os fungos, os animais, tudo é manifestação da mente. Eles não dispõem de livre-arbítrio, eles seguem a sua vida regidos por princípios que nós não compreendemos. O que nós compreendemos, ao menos em parte, é que eles têm vida. E o mistério da vida talvez seja a maneira mais simples de entender o que nós chamamos de Deus. Deus, da maneira como ele é descrito pelos diferentes cristianismos, é um conceito ultrapassado. Se nós não temos capacidade de entender Deus em sua essência, então o modo mais simples de encararmos Deus é através do fenômeno vida. A vida é Deus. Todos esses seres, eles vivem em harmonia, eles obedecem ao fluxo da vida e acompanham um movimento constante. Nós, seres humanos, pertencentes que somos ao reino animal, nós somos os únicos seres que nós conhecemos que podem escolher entre viver em harmonia ou viver em desarmonia. Nós não obedecemos apenas aos nossos instintos como os outros animais. Nós temos o livre-arbítrio, mesmo que muito limitado. Ele é realmente muito limitado. Mas ele nos possibilita a capacidade de discernimento e o poder de escolha até certo ponto. E as nossas escolhas se traduzem em ação. A lei que nós vamos tratar agora. Existe uma palavra muito conhecida que se refere a essa lei. É a palavra karma. A palavra karma, ela vem do sânscrito e ela quer dizer exatamente ação. O conceito de karma ele é entendido de modo ligeiramente diferente entre as antigas religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, e entre as, vamos chamar de filosofias mais recentes, como é o caso da teosofia e o espiritismo. No espiritismo nós encontramos o conceito de karma, por exemplo, nas expressões lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que são tidas como sinônimos, embora sejam coisas bem diferentes. Jesus falou sobre a lei de causa e efeito ao dizer a cada um segundo as suas obras. E no nosso mundo fenomênico, basta observar para concluir que todo efeito tem uma causa. Mas alguns espíritas confundem causa e efeito com a lei da física de ação e reação. A terceira lei de Newton, ela diz que toda ação corresponde a toda ação, corresponde uma reação, de mesmo módulo, mesma direção e de sentido oposto. Se isso fosse aplicado ao nosso dia a dia, seria o retorno da lei de Talião, O famoso olho por olho, dente por dente. Por isso, então, não vou me servir de nenhuma dessas referências. Em vez disso, eu vou explicar da maneira mais simples possível como funciona a lei de ação. Primeira coisa que nós temos que entender e fixar em nossa mente é que existe um bom propósito para a vida. Nós vemos isso com clareza se nós observarmos que tudo tende para a vida, para a manutenção da vida, a reprodução da vida. Todos os seres são dotados de um instinto de preservação. Todos procuram viver enquanto for possível. Nós, seres humanos, preferimos continuar vivendo mesmo que estejamos em condições de dor e de miséria. Não é à toa que o suicídio seja tão espantoso. Nada é mais contrário à vida e ao bom propósito da vida do que a negação da vida, que é o caso do suicídio. E nós também notamos que existe um bom propósito para a vida quando nós analisamos os desejos e vontades das pessoas. Todos querem o melhor, ou pelo menos aquilo que essas pessoas, que cada um considera o melhor para si. Mesmo no caso das pessoas muito egoístas, pessoas que não se importam com ninguém, mesmo elas querem o melhor da vida.
Existe dentro de nós uma ânsia pela vida e pelo melhor que a vida nos pode dar. A informação de que existe um bom propósito para a vida, ela está escrita nas profundezas do nosso ser. Esse bom propósito é a harmonia, ou a lei do amor. Toda ação nossa que obedece à lei de harmonia da mente, ou lei de amor, ela é absorvida pela mente, essa ação é absorvida pela mente e nos consolida como partícipes da mente, receptores e emissores de impressões para a mente. Nesse caso, não há que se falar em reação. Houve uma ação, mas não há uma reação. Só vai existir reação se nossa ação contrariar a lei de harmonia da mente. Imagine que você está caminhando em um grande túnel. Há um espaço imenso para você se movimentar dentro do túnel. E o seu fim, o fim do túnel, ele não está ao alcance dos seus olhos. O caminho dentro do túnel é a liberdade relativa que nós temos para escolher e para experimentar dentro da lei. Os seus passos dentro do túnel, então, eles não provocam reação, pois todo o trajeto do túnel, ele guarda possibilidades de experimentações para você e todas essas possibilidades estão previstas na lei. Os seus passos dentro do túnel, mais à esquerda, mais à direita, mais lentos ou mais rápidos, eles apenas vão apresentar a você diferentes experimentações ou diferentes conotações dentro de uma mesma experimentação. Mas isso não são reações. A reação só existe se você contrariar a lei. Se você quiser derrubar uma parede do túnel para achar um outro caminho, então haverá reação, pois você não obedeceu aos limites impostos pela lei. Nós vemos então que a grande lei é a lei de ação. Ação. Reação é uma lei menor dentro da lei de ação. Os evangelhos nos mostram um Jesus muito ativo, sempre obediente à lei do amor e à lei de ação. O que não falta nos evangelhos são exemplos de ação por parte de Jesus. Todas as curas e aqueles atos aparentemente milagrosos atribuídos a Jesus são ações. Eu vou citar como exemplo apenas uma cura e um ato aparentemente milagroso de Jesus, apenas para demonstrar a exigência da ação por parte dos interessados. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11, Jesus está na sinagoga e lá tinha um homem com a mão direita atrofiada. Jesus dá a esse homem 3 comandos verbais. Levanta-te, vem para o meio e estende a tua mão. Em todo o Evangelho nós temos que estar atentos para os símbolos. A linguagem do nosso subconsciente é uma linguagem simbólica. Por isso o Evangelho nos apresenta uma linguagem simbólica, uma linguagem rica em ensinamentos. A mão direita simboliza a ação. Um homem com a mão direita atrofiada é um homem sem ação, é um homem que desleixou-se da ação a tal ponto que a sua mão atrofiou. Por isso os comandos de Jesus, levantar-se, para sustentar-se sobre as próprias pernas, ir para o meio, no meio das pessoas, que é justamente onde a ação é requerida, já que nós precisamos uns dos outros, e estender a mão. Nós estendemos a mão tanto para dar quanto para receber. Uma pessoa sovina, que guarda tudo para si, ela é chamada de mão fechada ou mão de vaca, uma expressão que se usa aqui no sul. Nós temos que ter consciência de que nós estamos todos interligados. Dar e receber são ações, e ações que envolvem outras pessoas. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Ali é narrada a ocasião em que Jesus estava dormindo no barco, enquanto uma tempestade enchia os seus discípulos de medo. Quando eles viram que as ondas estavam jogando água para dentro do barco, acordaram Jesus para pedir socorro. E aí diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse:
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O adjetivo grego, o evangelho foi escrito originalmente em grego. O adjetivo grego, deilos, que é traduzido como tímidos, ele na verdade se refere à covardia, medo. É claro que as coisas não ocorreram dessa maneira. Nós não precisamos acreditar que Jesus parou a tempestade. Nós não sabemos se essa história é um exagero ou uma superstição por parte dos discípulos de Jesus, ou então se é um simbolismo propositadamente inserido no evangelho. O que importa é a lição dada. O medo nos impede de agir. Se nós estamos na dimensão física, dotados de um corpo físico, nós concluímos, obviamente, que devemos agir nessa dimensão. E o que nos impede de agir como gostaríamos, na maior parte das vezes, é o medo. Agora, nos próximos 5 ou 6 minutos, eu vou apenas repetir passagens do Evangelho em que Jesus trata da lei de ação. Como eu disse no vídeo de abertura dessa série, se não me engano o nome do vídeo é As Leis Mentais Ensinadas por Jesus, não tenho certeza. Mas eu selecionei todas as passagens nos Evangelhos que tratam das 6 leis mentais ensinadas por Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus ensina a dar ênfase às nossas boas ações. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12, Jesus nos ensina claramente sobre a lei de causa e efeito. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Uma outra passagem em que nós percebemos o ensino da lei de causa e efeito é quando Jesus encontra um ex-paralítico que havia sido curado por seu intermédio, por intermédio de Jesus. Diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso está em João capítulo 5, versículo 14. Nós notamos pelas palavras de Jesus que o mal que havia sucedido ao paralítico tinha sido provocado por ele mesmo. E isso é o que acontece a maior parte das vezes. Na passagem seguinte, nós aprendemos sobre o cuidado que nós devemos ter, mesmo depois de havermos cometido uma ação inicial. Nem sempre basta plantar para colher. Talvez seja preciso adubar. E isso vale tanto para questões práticas como para os nossos relacionamentos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar fruto nela. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Ainda sobre a lei de causa e efeito, Jesus ensina que nossas ações são efeitos e nós somos a causa. Acautelai-vos dos falsos profetas.
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa passagem está em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. O ensino de Jesus, ou se não for o ensino de Jesus especificamente, aquilo que nós consideramos como um ensino válido, ele deve ser efetivamente praticado e não apenas compreendido intelectualmente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Jesus nos orienta ainda a difundir a verdade ou a parte da verdade que nós conseguimos apreender. Ele diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Isso está em Mateus capítulo 10, versículos 26 e 27. Mas, de todas as passagens que tratam da lei de ação, talvez maior esclarecimento a respeito da necessidade de ação, provavelmente esteja na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, pois, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Essa passagem é interpretada geralmente pelos espíritas como se estivesse se reportando à reencarnação. Segundo os espíritas, cada um recebeu uma determinada quantidade de talentos ou de bens, de acordo com seus méritos passados, vivenciados, praticados em existências anteriores. Mas essa parábola merece uma explicação melhor. Ela retrata as oportunidades que nós recebemos, todos nós, ao nascer, e os diferentes resultados que cada um de nós alcança a partir das oportunidades recebidas. A natureza não é equânime na distribuição das riquezas ou oportunidades. Em toda parte na natureza, nós vemos desigualdades. Há terras férteis e inférteis, há florestas e oceanos com vida abundante e há desertos praticamente sem vida. Há plantas e animais robustos e saudáveis e plantas e animais degenerados. Nós fazemos parte da natureza. Os diferentes cristianismos separam o homem da natureza. Eles tratam o homem como se o homem fosse um ser à parte da natureza. Isso não é verdade. Nós somos os seres pensantes da natureza, mas mesmo assim, nós fazemos parte da natureza. O que é válido quando observamos a natureza é válido também quando o objeto de observação é o ser humano. Nem todos recebemos as mesmas oportunidades. Na verdade, a distribuição de oportunidades pode ser bem desproporcional, e é. É um erro procurar as causas das desigualdades na reencarnação. Achar que as desigualdades presentes se devem ao resultado de vidas passadas é, na verdade, uma fuga da realidade. Nós não queremos enxergar a realidade. Vamos fazer de conta por um momento que a reencarnação existe. Existe reencarnação. O Espiritismo diz que os espíritos foram criados simples e ignorantes. A causa das desigualdades, de acordo com essa crença, ela se deve a nós, se deve às nossas escolhas através de múltiplas reencarnações. Esse raciocínio não leva em conta que mesmo que todos nós tenhamos sido criados simples e ignorantes, certamente nós não tivemos as mesmas oportunidades desde o princípio. Se o espírito foi criado simples e ignorante, deve ter havido uma primeira reencarnação, né? Ou um estágio preparatório, ou qualquer outra coisa que deu início à nossa caminhada evolutiva. Esse primeiro passo ocorreu em algum lugar, em algum tempo, em determinadas circunstâncias, em meio a determinadas companhias. Evidentemente, essas primeiras condições não foram iguais para todos. Logo, não houve equanimidade na distribuição das oportunidades desde o começo. Para tentar simplificar o entendimento, imagine um espírito que teve a sua primeira reencarnação no lugar de temperaturas amenas, muito bom, tá? Com rica oferta de alimentos, e isso garantia então uma relativa paz às pessoas que ali viviam. É uma situação bem diferente da situação de um espírito que teve a sua primeira reencarnação no lugar selvagem, um lugar cheio de feras, com pouca oferta de alimento, provocando então disputas sangrentas entre as pessoas e provocando o medo terrível de ser vitimado por um animal feroz. Esse é um exemplo simples, apenas para ilustrar que a suposta igualdade na origem é uma fantasia cristã infantil. A natureza é diversificada e nós, como parte integrante da natureza, nós somos diversificados. A desigualdade de oportunidades não se deve a supostas reencarnações passadas. Isso se deve a fatores hereditários, em primeiro lugar, ao meio ambiente em que nascemos e à influência mental das pessoas mais próximas. Em primeiro lugar, a mãe, depois o pai e outras pessoas mais próximas. Essa parábola de Jesus, dos talentos, a parábola dos talentos, ela retrata justamente essa desigualdade. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Todos podem e devem fazer alguma coisa com os talentos que recebem, por mínimos que sejam.
pois é nosso dever contribuir para o bem-estar geral. Afinal, somos todos um. Aquele que recebeu um só talento, ele não aproveitou a oportunidade recebida. Você lembra o que disse o Senhor da parábola? Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai depois o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você ainda acha que Jesus ensinou a ter condescendência para com os inúteis que infestam a nossa sociedade? No próximo vídeo nós vamos analisar a lei de caridade. E nós vemos na lei de caridade que Jesus recomenda alimentar o faminto, vestir o nu e visitar o enfermo. Você acha que Jesus estava se referindo a qualquer faminto, a qualquer nu, a qualquer enfermo? Se você acredita nisso, você terá que admitir que Jesus está se contradizendo claramente. Mas eu, que não vejo mais o ensinamento de Jesus com olhos de religião, eu não noto aqui nenhuma contradição. Nós devemos ajudar quem não tem condições de fazer alguma coisa por si mesmo. Se alguém está enfrentando um grave problema e não tem condições de sair daquele problema sozinho, então nós temos que ajudá-lo. Mas se ele pode fazer algo por si mesmo e desperdiça a oportunidade, não devemos sustentar um parasita da sociedade. O Brasil está como está em grande parte pela condescendência muito cristã que grande parte da sociedade tem para com os parasitas. Quem é vagabundo, quem é inútil, tem que ser deixado de lado. Aliás, parasita devia ser proibido de ter filhos. A chance de pai e mãe parasita terem filho parasita é de quase 100%. Na natureza, há animais e plantas que degeneram. O mesmo acontece com os humanos. É um erro de terríveis proporções defender os parasitas da sociedade. Enquanto a parte mais ou menos sã da sociedade trabalha para a manutenção e a prosperidade da vida em sociedade, os parasitas se reproduzem como ratos. Se continuar assim, em pouco tempo eles serão a maioria. As pessoas mais ou menos sãs, elas terão que trabalhar para sustentar uma imensa corja de vagabundos degenerados que espalham a violência, a perversão, o terror e o desfazimento de valores sãos. Não importa em que condições nascemos, sempre temos o dever de aproveitar os recursos que foram colocados à nossa disposição. O servo que recebeu um talento, ele achava o seu senhor um homem severo, que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Os outros dois eram fiéis ao seu senhor e trabalharam para ele com responsabilidade. A imagem que faziam do seu senhor era uma imagem boa. O servo que recebeu um talento, ele fazia uma má imagem do seu senhor. Ele era uma dessas pessoas negativas, que acham tudo ruim. Como resultado, foi lançado nas trevas exteriores. O que seriam essas trevas exteriores? Nós vimos há pouco, numa outra passagem, que Jesus nos diz para fazermos brilhar a nossa luz. Se Jesus recomenda que façamos brilhar a nossa luz, é porque temos a possibilidade de permanecer nas trevas, de permanecer sem luz. Nós ficamos sem luz justamente quando nós não aproveitamos os recursos que a vida nos disponibiliza, quando nós não compartilhamos nossa luz com o próximo. Essa luz a que Jesus se refere é a luz da consciência, ou espírito, se você preferir, é luz interior.
é o que está dentro de nós. Mas isso também se manifesta em forma de trabalho, de contribuição para com a sociedade. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade. O corpo físico é reflexo da mente. É o resultado da mente. É a exteriorização da mente. As trevas exteriores, então, são a exteriorização do nosso estado interior de treva. Quando Jesus diz que o servo inútil será lançado nas trevas exteriores, ele quer dizer que ele experimentará um estado de treva sem recurso algum, pois até o que ele tinha lhe foi tirado. No próximo vídeo nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre a caridade, que é uma lei secundária derivada da lei de amor e da lei de ação. Até lá, muita força e paz para você.